Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. Estamos a 17 dias do nosso devocional Fé acima de tudo. Leremos Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao 19, que nos diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho único, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Também vamos ler aqui, Hebreus, capítulo 11, do verso 17 ao 19, que diz: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: Em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Realmente é fé acima de tudo, né? O capítulo 22 de Gênesis é o clímax na narrativa abrâmica. Deus apresenta um teste a Abraão, não para ver se a fé dele sobreviveria à adversidade, mas para ver se Abraão obedeceria um comando direto que contradizia a promessa de Deus. Isaque era o descendente de Abraão, escolhido por Deus, aquele por meio de quem Deus faria uma grande nação, cujos descendentes iriam herdar a terra e por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. A atenção e o significado da ordem de Deus para que Abraão sacrificasse Isaque foi aumentada com cada frase da instrução divina. O seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaque.
Abraão obedeceu sem hesitar. Ele fez os preparativos e seguiu a ordem de Deus. A obediência de Abraão a Deus mostrou a profundidade da sua fé. Abraão constatou a provisão de Deus. Ele chamou a montanha de o Senhor provê. Sua confiança na provisão de Deus permitiu que ele tivesse a fé necessária para sacrificar Isaque. Ele obedeceu à ordem de Deus porque ele realmente acreditava na provisão divina e Deus verdadeiramente proveu. Ao refletir sobre a obediência de Abraão, nós não podemos deixar de nos perguntar se estamos dispostas a obedecer assim. Quando Deus nos chama para segui-lo, Ele geralmente nos pede aquilo que nos é mais precioso. Será que estamos dispostas a entregar essas coisas a Ele, crendo que Ele proverá? Ele observou a necessidade de Abraão e providenciou um carneiro. Ele vê a nossa necessidade também. Mas isso não significa que Ele sempre nos devolverá aquilo que Ele pediu que entregássemos a Ele. O sacrifício é algo que está no coração da verdadeira adoração e obediência. Deus pediu que Abraão lhe entregasse algo que Ele lhe havia dado, algo que era a vontade de Deus que Abraão tivesse. Quando Deus fizer o mesmo conosco, que possamos, como Abraão, ter fé na capacidade de Deus de prover e possamos obedecer sem hesitação. Sabe uma coisa aqui, queridas, que me salta aos olhos, ao coração, me faz pensar? Abraão, em alguns momentos, ele teve os seus deslizes, não é? Ontem mesmo nós vimos que Abimeleque não confiava em Abraão, porque Abraão às vezes não era confiável. Ele não era firme em alguns momentos. Ele titubeava, ele oscilava. Em outros momentos era um guerreiro feroz. Lembra dos reis que ele trouxe de volta com 318 servos de sua casa? Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Abraão, em alguns momentos, ele desobedece a Deus, faz o contrário que Deus pede. Mas aqui, ele não desobedece. Quantas vezes nós seguimos os desejos dos nossos corações? Tá tendo fome aqui, a gente desce para o Egito para ir atrás de comida. A gente vai inventando desculpas. Em desobedecer a Deus, a gente vai inventando desculpas. E quando o próprio Deus nos pede algo, aí a gente fala, não vai comprometer a promessa. Descer ao Egito não compromete a promessa. Mas obedecer o próprio Deus que está pedindo algo que parece ameaçar a promessa, a gente fala, não, vai comprometer a promessa, então eu não vou obedecer. Tá entendendo o que me chama a atenção aqui? Às vezes agimos da mesma forma. Desobedecemos com a desculpa que queremos proteger a promessa. E quando Deus pede algo que parece ameaçar a promessa, aí a gente desobedece a Ele, dizendo, não, estou protegendo a promessa. Ah, meu Deus, que venhamos obedecer aquele que cumpriu a promessa. Ainda que o pedido dele pareça ameaçar a promessa, que venhamos ter a mesma fé de Abraão, que é o que? Mesmo que a promessa morra. O Deus que prometeu, que falou e que fez essa promessa surgir, porque Abraão e Sara nunca poderiam gerar filhos. Então, o milagre estava aí. Deus deu de um ventre morto um filho. Então, o que é para Deus ressuscitar este filho? Que nós venhamos crer que o Deus que prometeu jamais deixará a promessa falida. Não importa o pedido dele, venhamos prestar atenção nas nossas escolhas e parar de dar desculpas a Deus. Que Deus te abençoe. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!